Questão 5 já é uma questãozinha maior e tem aí uma discordância minha, é uma questão de 2020, eu vou explicar para vocês. Então ele fala: "Sobre os tipos de lesão, analise o texto abaixo". Texto: a análise inicial, quando bem feita, pode otimizar um tratamento que estenderia caso os sinais clínicos não fossem observados rapidamente. Algumas lesões podem apresentar como sinal clínico manchas brancas nos elementos dentários. E aí ele põe algumas alternativas, como fluorose, leucoplasia, cárie, esclerose dentinária, e põe. Das opções acima, corresponde ao tipo de lesão mencionado nos textos apenas. Então ele está falando que uma análise inicial, ou seja, um bom exame clínico, né, bem feito, ele otimiza o tratamento que se estenderia caso os sinais clínicos não fossem observados rapidamente. Algumas lesões apresentam sinal clínico de mancha branca. Então, pera lá, fluorose pode ter mancha branca? Pode. Leucoplasia é uma mancha branca no dente? Não, né? Seria na mucosa. Então, aqui já não seria leucoplasia. Cárie pode ser mancha branca? Pode. Esclerose dentinária? Você não faz o exame clínico, você precisa de uma radiografia para ver se formou dentina. Então, já tira esclerose dentinária. Então, a gente já tirou aqui a 2 e já tirou a 4. Então, a gente já tirou essas duas daqui e já tirou uma. Sobrou 1 e a 3, só sobrou fluorose e cárie. Realmente, fluorose e cárie são manchas brancas, lembrando que a fluorose é simétrica e bilateral, ou seja, só sobrou a D, é a alternativa D. Por que eu falei que tem um porém? Porque ele diz sobre um tratamento que se estenderia caso os sinais clínicos não fossem observados rapidamente. A cárie, sim, tem uma evolução. Se você perceber uma mancha branca e não atuar, você vai ter uma evolução, uma mancha branca ativa. Agora, a fluorose não vai se estender. Se você faz o diagnóstico da fluorose, ele vai continuar ali, né? O tratamento é puramente estético, né? Por quê? Porque o dente nasce com fluorose, ele não adquire fluorose, ele não vai mudar. Fluorose eu tenho ou não tenho. Então, eu acho que essa questão só está mal escrita. Daria para responder totalmente. A fluorose e a mancha branca são sinais clínicos, mas o tratamento da fluorose não se estende, né? Se você não faz o diagnóstico inicial, fluorose está ali ou não está, ela vai continuar estando ali de qualquer jeito. Mas só de tirar a leucoplasia e esclerose dentinária, a gente já sabe que é a D, a alternativa D de dado. E a questão C, que também é de cárie, né? Também, a gente está aqui, já aula sobre prevenção e odontopediatria. Então, agora a gente vai falar de cárie para depois a gente adentrar a pediatria, né? Então, ela é de 2012, é uma questão mais antiga que diz: em odontologia, a dieta tem influência local e direta sobre os dentes, reagindo com a superfície dentária e servindo de substrato para o micro-organismo. Olha aí, uma questão de 2012, já falando, né, sobre o conceito atual de cárie, né, que foi mudado em 2015. Em odontopediatria, especificamente, é importante conhecer os aspectos da dieta que a tornam mais ou menos carogênica através do preenchimento do diário dietético. Não é só em odontopediatria. Se o paciente tem cárie, todo e qualquer cirurgião dentista deveria fazer uma análise dietética. São aspectos da dieta que devem ser analisados nesse contexto, exceto. Então, realmente, né, a dieta, independente se ela tem fator nutricional, valor nutricional ou não, a dieta é tudo aquilo que a gente põe na nossa boca. E quando a gente fala de cárie, é importante avaliar realmente esse efeito local da dieta. Se essa dieta do paciente tem valor nutricional ou não, isso não vai interferir na cárie, tá? O fator nutricional não tem efeito sobre a cárie, tem efeito sobre a formação de dente quando você tem dente sendo formado. Mas a cárie é sim um efeito local. Então ele quer saber, quando você faz um diário alimentar de um paciente, o que você precisa avaliar, né? Exceto, ou seja, tem 3 certas e uma errada. Você precisa avaliar o tipo de alimento? Claro, né? Se é um alimento rico em sacarose, se não é, se é industrializado ou não, se ele é adesivo ou não, quanto tempo ele fica na cavidade bucal, preciso analisar. A aderência e adesividade do alimento também, né? Quanto tempo ele fica ali? Se eu comer, por exemplo, um biscoito Oreo, né, a gente sabe quando o paciente come biscoito Oreo, né? Porque ele come, aquilo fica grudado, ele escova o dente e continua grudado. Ele é um material adesivo ainda com sacarose, fica liberando sacarose por muito tempo. Então, a adesividade do material,
do alimento, ele aumenta ou não sua carogenicidade, sim, tem que analisar. Valor nutricional do alimento. A gente pode até perceber quando uma dieta não é nutricionalmente adequada e orientar o paciente. Mas quanto à cárie, o valor nutricional não vai interferir e nós, como cirurgiões dentistas, não temos, né, nós não temos capacidade técnica para avaliar adequadamente, né? A não ser que vocês tenham CRN, sejam nutricionistas, né? Mas não cabe ao cirurgião dentista avaliar a nutrição. Você pode perceber, orientar, você pode perceber, encaminhar, faz parte da nossa profissão, orientar o paciente quanto à saúde, tá? Mas aqui ele está falando a questão especificamente não de saúde geral, mas de influência local e direta. Então, essa daqui é a que está errada, tá? E presença de alimentos protetores, que é discutido, né? A gente sabe que, por exemplo, o queijo, ele eleva o pH, a maçã, ela pode ajudar na raspagem, ter uma limpeza, mas não existe alimento protetor, né? Que vai prevenir, eu vou comer esse alimento que previne contra a cárie. Tanto que esse termo protetor a gente não usa mais hoje em dia, mas levando em consideração que é uma questão de 2012, ou seja, uma questão de mais de 10 anos atrás, a gente ainda usava esse termo protetor, então até que estava correto. Então, a incorreta é a C, tá? Pergunta da prova de Ibiraci, Minas Gerais. Ó, importante lembrar aí que o imã pode copiar as mesmas questões ou pode se basear nos mesmos temas. Então, prestem bastante atenção no que a gente vai oferecer aí de perguntas do Instituto. O bloqueio do nervo alveolar inferior, ou BNAI, bloqueio do nervo alveolar inferior, ele ainda foi legal que ele disse que BNAI é bloqueio do nervo alveolar inferior. Tem instituto que só coloca o BNAI, se você souber bem, se não, já começa a selecionar pela pergunta. Ele podia só colocar o BNAI e acabou. Designado comumente, porém de forma incorreta, como bloqueio nervoso mandibular ou troncular da mandíbula, que não é, a gente sabe, é a segunda técnica de injeção mais frequentemente usada depois da infiltração ou supraperosteal, e provavelmente a mais importante na odontologia. Infelizmente, ela também se mostra mais frustrante com a percentagem mais elevada de insucessos clínicos. É incorreto afirmar que são áreas não afetadas diante de um BNAI, ou seja, ele quer saber, ele diz que é incorreto afirmar que são áreas não afetadas, então ele quer saber quais são as áreas afetadas, né? 2 terços posteriores da língua, corpo da mandíbula e mento, dentes posteriores até a linha média, o periósteo e tecidos moles linguais. É incorreto afirmar, é errado afirmar que são áreas não afetadas diante de um BNAI. Os 2 terços posteriores da língua não são áreas afetadas diante de um BNAI. O corpo da mandíbula e o mento, dentes posteriores até a linha média ou periósteo e tecidos moles linguais. Periósteo e tecidos moles linguais são afetados por um bloqueio do nervo alveolar inferior? Deixa eu colocar aqui, ó. Caneta. É incorreto afirmar que são áreas não afetadas diante de um BNAI. É errado afirmar que não são áreas afetadas. Desse daí, a gente só não tem ação do bloqueio do nervo alveolar inferior nessa opção, de todas as opções, em 2 terços posteriores da língua. Corpo da mandíbula e mento, sim. Dentes posteriores mandibulares até a linha média, também. Dentes mandibulares até a linha média, também. E periósteo e tecidos molares linguais, também. A única opção aí que não é afetado por um BNAI, 2 terços posteriores da língua, letra A. Em uma exodontia, para extração por meio de extratores com ação de alavanca, olha, falei na aula de hoje, sua ponta ativa deve ser inserida numa direção oblíqua ao longo eixo do dente. Oblíqua quer dizer o longo eixo está aqui, tem que ser inserida assim, para fazer a alavanca.
O extrator exerce uma ação de alavanca quando entra em jogo 3 elementos. Assinale a alternativa que não menciona esses elementos: potência, velocidade, resistência ou ponto de apoio. A única dessas alternativas que não menciona o necessário para uma ação de alavanca é velocidade. Você não precisa de pressa. Concorda? Mas potência, sim. Resistência, sim. E ponto de apoio, sim. Por quê? O dente está aqui, certo? Então, potência é a força com a qual você vai fazer no elevador para exercer a ação de alavanca. Resistência é o próprio dente. O dente está resistindo aqui. Resistência aqui. Potência aqui. E o ponto de apoio está aqui, ó. A crista do reborde. Apoio. A única coisa que não tem nenhuma ação aí é velocidade. Entenderam a diferença? Potência, resistência e ponto de apoio estão relacionados aí à ação de alavanca, não à velocidade. Um abscesso agudo é de Lavras. Um abscesso periapical agudo pode originar-se de uma exacerbação aguda proveniente de uma inflamação crônica. Quando isso ocorre, denomina-se como? Letra A, abscesso fistulado. Letra B, abscesso fênix. Letra C, parúlide. E letra D, osteomielite. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem me dizer qual é a alternativa certa. Bom, vamos ver. Existe um negócio que chama o seguinte: agudecimento ou agudização. São os dois termos que estão corretos na literatura, tá legal? Agudecimento ou agudização. Os processos agudos podem ser cronificados. As urgências, acabei de dar o exemplo para vocês. Os processos crônicos também podem evoluir para processos agudos. Vou dar um exemplo claro. Se eu tenho um processo onde eu tenho via de drenagem, se acontece a obliteração dessa via de drenagem, aquele processo crônico pode desenvolver um processo agudo. O que não doía começa a doer. Simplesmente por ter obliterado a via de drenagem. Vocês entenderam isso, tá? Aí vocês joguem isso para qualquer patologia. Vamos lá. O que é mais comum na odontologia? É você ter um dente com polpa necrosada, presta atenção, isso é comum. Você tem um dente com polpa necrosada. Necrosou, periodontite apical. Crônica. É aquele dente que o cara bateu quando tinha 12 anos de idade. Escureceu, necrosou. Hoje ele tem 42 anos de idade. 30 anos depois, aquele dente continua escuro, com necrose, e nunca doeu. Aí você chega para esse cara e fala assim, olha, vem cá, você tem um dente esquisito aí, está escurecido, você nunca pensou em verificar, porque você está com um dente morto, né? Você tem contaminação bacteriana aí dentro, tal. Aí você convence o cara a tratar o canal desse dente. Quando você chega no seu consultório, você abre o dente, você faz o seu acesso, a primeira coisa que você faz é enfiar uma língua dentro do canal. Aí você empurra a bactéria ou conteúdo necrótico de dentro do canal para a região periapical. Ou seja, você está empurrando bactéria, aumentando a virulência daquela região apical que estava em equilíbrio com o seu sistema imunológico, você desequilibra tudo e aquele processo que era assintomático agora vira um abscesso com dor, edema. O cara reclama, você tratou o canal, fechou. No dia seguinte o cara está com o rosto inchado. Você transformou um processo crônico em um processo agudo. Fazendo o quê? Fazendo o extravasamento apical do conteúdo necrótico do canal. Quando você tem um processo crônico e transforma num abscesso agudo, esse nome a gente chama de flare-up. Flare-up é assim que escreve, né? Para quem não conhece. Flare-up. Opa.
flare-up. A esse processo flare-up, então, o que é o flare-up? É o agudecimento ou agudização de um processo crônico. Geralmente, acontece que é produzido por dentista, por manobras de iatrogenia. Você não fez o esvaziamento correto, você empurrou sujeira lá para o periápice. Legal? Isso acontece muito. Então, vamos lá. Isso é o flare-up. O flare-up também pode ser chamado de abscesso fênix. Tá? Isso foi uma nomenclatura, uma denominação popular. Não popular do pessoal que não é dentista, mas entre os profissionais. O abscesso fênix, né? O fênix que ressurge dos mortos. Não é isso? Então, o nome correto é o flare-up, mas em alguns concursos eles ainda permanecem com o fênix. Então, abscesso fênix ou flare-up é o agudecimento de um processo crônico. Então, exacerbação aguda proveniente de uma inflamação crônica, flare-up. Ocorre numa proporção de 2 a 3% nas clínicas do dia a dia. Se você está tendo muitos flare-ups, porque você está esvaziando o seu canal de maneira inadequada, em caso de polpa morta. Legal? Se você está tendo no seu consultório casos onde você trata o canal que estava sem dor e de repente o cara sente dor, é o famoso flare-up. Se isso está acontecendo frequentemente, toma cuidado, que a cada 100 casos, somente 2 podem acontecer. Essa é a estatística normal. Tem que constar que cada 100, 80 fica com flare-up, aí tem coisa errada, né? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui, ó. A pulpite irreversível, olha que legal. Aí ele fez ao contrário, lembra que eu falei que é comum ele passar a característica e te dar a alternativa. Aqui ele fez ao contrário, tá? Não é tão comum, mas pode acontecer. A pulpite irreversível é uma urgência odontológica muito comum no consultório odontológico. Esquisito, né, essa questão. A maneira como ele escreveu. Sob esta afecção, é correto afirmar que, letra A dor costuma ser maior quando o paciente levanta a cabeça do que quando ele abaixa. O escrito é assim mesmo, é muito simples. B. Nos estágios iniciais, o dente responde ao teste pulpar elétrico em corrente de alto nível. C. Uma dor aguda após o estímulo térmico é comum no início, a qual desaparece se removido o estímulo. D. Muitas vezes o paciente não consegue identificar o dente acometido por esta alteração. Pulpite irreversível. Quais são as características da pulpite irreversível? Dor espontânea, dor exacerbada pelo calor, aliviada pelo frio. Dor raramente localizada e que ela é também aumentada pela irrigação cefálica, quando aumenta a circulação sanguínea, quando o paciente deita. Letra A. A dor costuma ser maior quando o paciente levanta. Não, é quando ele deita, que a circulação vai para a cabeça, né? Alternativa B. Nos estágios iniciais, o dente responde ao teste pulpar elétrico em corrente de alto nível. Gente, o dente pode responder ao teste pulpar elétrico tanto no estágio inicial como no estágio final da pulpite. Ele está com polpa viva. Então, não é somente nos estágios iniciais que o dente responde ao teste pulpar elétrico. Tá legal? Letra C. Uma dor aguda após o estímulo térmico é comum no início, a qual desaparece se removido o estímulo. A dor que desaparece quando você remove o estímulo é da pulpite reversível. A característica clássica de uma pulpite irreversível é essa, ó. Muitas vezes o paciente não consegue identificar o dente acometido por essa alteração, ou seja, é uma dor raramente localizada. Acertou quem colocou a alternativa D de dado.